E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade no idoso, né? Que também é muito prevalente, como a depressão. E tem várias causas, vários tipos de ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem um transtorno de ansiedade generalizado, a gente tem um transtorno de pânico, a gente tem algumas fobias. E no idoso é muito comum o medo específico de quedas e o medo de doença, né? Aquela ansiedade de doença. E aí a gente divide esses transtornos de ansiedade num transtorno da vida inteira, né? Que ela adquiriu quando jovem ainda, ou o que é menos prevalente quando ele começa já na idade avançada, né? Quando idoso. Mais prevalente é da vida inteira, né? Vem de longas datas e a pessoa às vezes já fez muito automedicação, já foi para vários médicos e tenta tomar aquele calmantezinho para dormir, achando que está tratando, e fica esse transtorno crônico da vida inteira, né? É bem prevalente e é bem comórbido, né? Assim, vem muito com depressão, com tontura, com outras queixas, né? Isso. E é um desafio o diagnóstico de ansiedade no idoso, né, por conta das comorbidades também. Então, o paciente que já vem com outras patologias, normalmente uma doença clínica, ela pode aflorar essa ansiedade, né, como a Lorena falou, o medo de morrer ele é muito presente, né, o medo de queda. E também tem a questão da polifarmácia, né, o idoso que usa várias medicações e essas medicações, elas podem, inclusive, estar causando aquela ansiedade no paciente, né? Tem paciente que usa os calmantes, né, os benzodiazepínicos, e aí tem uma crise de ansiedade por abstinência dessa medicação, isso é muito comum também, né? E a ansiedade, ela se manifesta de diversas maneiras, e uma das causas principais que a gente vê na prática de, por exemplo, insônia, pode ser a ansiedade ou mesmo a depressão ou as duas patologias, né, comórbidas. E é muito importante que se trate a ansiedade no paciente idoso, porque realmente a doença ela prejudica bastante a qualidade de vida do paciente, né? O paciente fica com medo de sair, o paciente pode ficar com medo de ficar só em casa, diminui a funcionalidade, né? Deixa o paciente mais dependente, mais limitado. E é uma das causas de insônia também, né? Bem comum, Isso. né? Ah, eu não durmo, tomo medicação para dormir, o vizinho dá um remedinho, mas tudo porque não tratou, né, a Isso. ansiedade de E, forma e por adequada, falar né? em tratamento, né, é importante que a gente sempre investigue essas outras causas também, uma doença clínica que pode estar causando os sintomas de ansiedade, como o hipertireoidismo, por exemplo, é uma medicação que o paciente esteja utilizando, Corticoide, o que é muito comum. corticoide, isso. Também a cafeína, que é muito comum, né, no nosso dia a dia. Então, tem muitos pacientes que usam café e o café em excesso, sim, pode causar ansiedade, né? Então, descartando essas causas, então o tratamento ele deve ser feito, né, com inibidores da recaptação de serotonina, que são as medicações que trazem mais segurança para o tratamento. E a maneira ideal é que a gente possa começar com doses menores que as doses habituais que passamos para os pacientes adultos, né? E a gente vai fazer a progressão dessa dose de maneira lenta também. Isso por quê? Porque o próprio inibidor da recaptação de serotonina, como os outros antidepressivos, a maioria, eles podem provocar sintomas de ansiedade nas primeiras semanas. Então, a gente tem que começar a explicar bem isso para o paciente e começar com doses baixas e aumentando lentamente para que o paciente possa ter essa adesão ao tratamento, né? Muitos também na prática, passam os benzodiazepínicos no início, nas primeiras semanas, enquanto o antidepressivo ainda não vai estar fazendo efeito. E esse uso do benzodiazepínico tem que ser bastante cuidadoso, porque o benzodiazepínico ele pode causar dependência, ele aumenta o risco de quedas no paciente idoso, né? E também prejudica a cognição do paciente idoso. Então, o benzodiazepínico pode sim ser utilizado para tratar a ansiedade, porém tem que ser um uso limitado só para aquela fase inicial. Racional, né? Isso. Vamos falar do nome dos benzodiazepínicos, vários, que a gente fala benzodiazepínico, muita gente não Nunca sabe, que é o sabe. diazepam, clonazepam,
alprazolam, né? Tem Isso. vários nomes comerciais, Lexotan. mas são essas medicações que todo mundo usa e diz que já usa há muitos anos e que não vive sem, não consegue dormir sem, que pelo amor de Deus não, E é uma não tire dificuldade, não. né? Dificuldade de conseguir tirar um benzodiazepínico Mas também. só complementando, do mesmo modo da depressão, o transtorno de ansiedade a gente tem que tratar com medicação e com terapia, com atividade física, com socialização, com lazer, né? E prevenir situações que podem ser bastante ansiogênicas e gatilho para os pacientes, né? Então tem que ser tratamento completo, né? Não é só medicação. Isso. E a psicoterapia é muito importante para o paciente idoso, né? Tem pessoas que acham que psicoterapia é para o paciente jovem, né? Que tem muita coisa para falar, que vai viver ainda muitas experiências, né? De vida e fica levando, diminuindo, né? A psicoterapia como uma forma de tratamento efetiva. Muitos nem acreditam, na verdade, né? A população idosa, muitos já chegam dizendo, a família já chega dizendo, ah, minha mãe não acredita, né? Como se fosse questão de acreditar ou não, né? Isso. E os estudos mostram que o tratamento mais eficaz realmente é em conjunto, né? Um tratamento multi, onde o idoso ele pode sim tomar medicação de maneira segura para tratar a ansiedade, mas a medicação sozinha ela vai ter um efeito limitado. O ideal é que ele possa fazer exercício físico, possa fazer a psicoterapia, né? E tem essa socialização, como você falou, né? Isso. E inserir o idoso em um grupo onde ele possa participar, onde ele possa interagir, onde ele possa ter uma rede de apoio. Isso ajuda não só na ansiedade, mas em todas as outras patologias que podem, né, surgir, né, Nessa idade. nessa idade.